Chamavam-lhe o pai da ciência moderna, o homem que expandiu os muros do mundo e mostrou à humanidade o abismo infinito do universo, Galileu Galilei. Um matemático que transformou um brinquedo infantil num instrumento para conhecer a Deus. Um astrônomo que foi o primeiro a ver montanhas na Lua e luas a orbitar Júpiter, destruindo a crença milenar de que a Terra era o centro da criação. Mas quem foi realmente este Florentino, um homem soberbo e arrogante, cuja audácia e língua afiada lhe granjearam inimigos entre as pessoas mais poderosas da Europa? Ou um mártir da verdade que foi obrigado a escolher entre a fogueira da Inquisição e a vergonha da abjuração? Esta é a história do seu percurso, de como um jovem rebelde lançava esferas da Torre de Pisa, desafiando a autoridade de Aristóteles, de como dirigiu o seu catalítico para o céu noturno e mudou para sempre o lugar do ser humano no cosmos. É a crônica de uma amizade fatal com o Papa que se transformou em ódio e de um livro que se tornou a sua sentença de morte. O relato de um julgamento humilhante em Roma, onde um ancião de 70 anos, ajoelhado e vestindo uma camisa de penitente, foi forçado a amaldiçoar o que tinha visto com os seus próprios olhos, é a história de um prisioneiro cego, encerrado numa vila que na escuridão total continuava a ver a luz da verdade. A história de um homem cuja derrota se tornou a maior vitória da razão e cujo sussurro, no entanto, move-se, abafou o estrondo das bulas papais. O ano de 1564 marcou uma fronteira simbólica na história do espírito humano. Em Roma morria Miguel Ângelo Buonarroti, o titã que encerrou a era do Alto Renascimento. Em Inglaterra nascia William Shakespeare e na cidade toscana de Pisa, a 15 de fevereiro, na família de um empobrecido patrício florentino chamado Vincenzo Galilei, nasceu o primogênito a quem chamaram Galileu. Parecia que a própria história passava o bastão dos gênios da arte para os gênios da razão. Para entender o caráter de Galileu é preciso olhar para o seu pai, Vincenzo Galilei. Não era apenas um comerciante de tecidos ou um músico amador, era um virtuoso do alaúde e um teórico musical, um rebelde na sua arte. Naquela época, a teoria musical, tal como a ciência, obedecia. Acreditava-se que a harmonia era pura matemática a estritos dogmas matemáticos estabelecidos por Pitágoras. Mas Vincenzo realizou uma série de experiências com a tensão das cordas e demonstrou que as velhas teorias estavam erradas. Declarou que a autoridade dos que ensinam muitas vezes prejudica os que querem aprender. Não acreditava em livros empoeirados, mas sim no seu próprio ouvido e na experimentação. Este espírito de desobediência intelectual, este costume de verificar os dogmas através da prática, transmitiu ao seu filho mais velho. A infância de Galileu decorreu em Florença, uma cidade onde cada pedra respirava arte e liberdade de pensamento. Cresceu sendo um menino talentoso, tocava alaúde maravilhosamente, desenhava tão bem que mais tarde aconselharia os principais artistas da época, e possuía uma mente aguda e sarcástica. No início sentiu-se atraído pelo mosteiro, tornou-se noviço na abadia de Vallombrosa, sonhando com a vida tranquila de um monge erudito. Mas o seu pai, um homem do mundo e carregado de dívidas, tinha outros planos para o seu filho. Precisava de um provedor para a família e os monges não ganhavam dinheiro. Vincenzo tirou o filho do mosteiro alegando uma doença nos olhos do rapaz. E em 1581 enviou Galileu, de 17 anos, para a Universidade de Pisa. A escolha da faculdade foi ditada puramente pelo benefício econômico. Galileu deveria tornar-se médico. Naqueles tempos, a medicina era a ocupação mais rentável, mas a Universidade de Pisa tornou-se para o jovem Galileu um lugar de profunda decepção. A educação ali, como em toda a Europa, baseava-se na escolástica. Os professores não investigavam o mundo, liam e comentavam as obras de Aristóteles e Galeno. Aristóteles, o grande grego que tinha vivido 2000 anos antes, era considerado a autoridade indiscutível em tudo, desde a biologia até a física. Se Aristóteles escrevia que uma mosca tinha 8 patas, então assim era, mesmo que uma mosca real tivesse 6. Discutir com Aristóteles era considerado não só uma estupidez, mas quase uma heresia. Galileu chegou a odiar este ambiente, fazia perguntas incômodas e discutia com os professores vestidos com togas pomposas, exigindo provas e noções. Devido ao seu caráter insuportável e à sua paixão por discussões, ele ganhou entre os estudantes o apelido de Ilatacabrique, o briguento ou o discutidor. Foi precisamente nestes anos, enquanto faltava às aulas de medicina, que realizou a sua primeira grande descoberta, que se tornaria lenda.
Em 1586, estando na Catedral de Pisa, o estudante de 19 anos notou uma enorme lâmpada de bronze que um coroinha havia empurrado para acender as velas. A lâmpada começou a oscilar e Galileu percebeu algo estranho. Embora a amplitude da oscilação diminuísse gradualmente, o tempo que a lâmpada levava para completar um ciclo completo de ida e volta parecia permanecer invariável. Ele não tinha relógio, naquela época não existiam cronômetros precisos, então usou a única ferramenta disponível, o seu próprio pulso. Começou a contar os batimentos do seu coração, medindo o tempo de oscilação da lâmpada. A sua intuição confirmou-se. O tempo de oscilação de um pêndulo depende do comprimento da corda, mas não do peso do objeto, nem da amplitude em ângulos pequenos. Descobriu a lei do isocronismo do pêndulo. Esse foi o momento do nascimento do método científico. Galileu não procurou a resposta nos livros. Observou a natureza, mediu-a e tirou uma conclusão. Pouco depois, ocorreu um evento que enterrou definitivamente a sua carreira médica. Ele entrou por acaso numa conferência de geometria ministrada pelo matemático da corte Hostílio Ricci. Galileu ficou fascinado com a geometria de Euclides. Ele viu o que tanto lhe faltava na medicina e na filosofia. Clareza absoluta, lógica e demonstração. A matemática não tolerava opiniões, operava com verdades. Abandonou Hipócrates e Galeno e começou a estudar em segredo Euclides e Arquimedes. Quando o seu pai soube, ficou furioso. Os matemáticos ganhavam tostões em comparação com os médicos, mas Galileu manteve-se firme. Declarou que não curaria pessoas, mas sim estudaria o mundo. No final, abandonou a universidade sem o diploma de médico, mas com uma bagagem de conhecimentos que revolucionaria a ciência. De volta a Florença, ganhava a vida dando aulas particulares de matemática, mas a sua mente continuava a atacar os fundamentos da velha física. O principal campo de batalha ali foi a teoria do movimento. Aristóteles afirmava que a velocidade de queda de um corpo depende do seu peso. Uma pedra pesada cai no chão mais rápido que uma leve. Isso parecia evidente para o senso comum. Galileu pôs isso em dúvida e aqui nasce uma das lendas mais famosas e belas da história da ciência. O biógrafo de Galileu, Viviani, escreveu que o jovem professor, para provar que tinha razão, reuniu estudantes e professores ao pé da famosa Torre de Pisa. Subiu ao campanário inclinado e deixou cair simultaneamente 2 balas de canhão de peso diferente, uma de ferro e outra de madeira ou de tamanho diferente. Para horror e espanto dos aristotélicos, ambos os objetos atingiram o chão ao mesmo tempo. Os historiadores modernos debatem se este experimento realmente aconteceu. O mais provável é que seja uma bela mitificação. Galileu realizava experimentos com a queda dos corpos, mas usava mais frequentemente planos inclinados. Canais de madeira pelos quais fazia rolar bolas de bronze, medindo o tempo com relógios de água. E isso permitia desacelerar o movimento e medi-lo com maior precisão, mas a essência continua a ser a mesma. Galileu demonstrou que Aristóteles estava errado. A gravidade age sobre todos os corpos igualmente, independentemente da sua massa, se não for considerada a resistência do ar. Foi um golpe nos alicerces de toda a ciência medieval. Em 1589, graças a influências, Galileu conseguiu finalmente o cargo de professor de matemática na Universidade de Pisa, mas o seu triunfo foi breve. O briguento manteve-se fiel a si mesmo. Não só criticava as autoridades em suas conferências, mas também escrevia poemas satíricos mordazes, zombando dos professores por seu amor às togas e aos rituais sem sentido. Ele colocou todo o conselho acadêmico contra si. Quando seu pai morreu, deixando-lhe dívidas e a necessidade de pagar o dote de suas irmãs, o salário em Pisa parecia-lhe ridículo. Ele tinha que fugir daquele pântano conservador. Em 1592, conseguiu obter um posto na cátedra de matemática da Universidade de Pádua. Pádua ficava em território da República de Veneza, o estado mais livre, rico e progressista da Itália. Lá a Inquisição não tinha tanto poder, e as mentes estavam abertas ao novo. Galileu partia para Pádua, deixando para trás sua Toscana natal. Tinha 28 anos. À sua frente esperavam-no os melhores 18 anos de sua vida, como ele mesmo os chamaria. Os anos em que inventaria o compasso, encontraria o amor e o mais importante, os anos em que eu ouviria falar pela primeira vez de um estranho tubo óptico inventado em algum lugar do norte, na nebulosa Holanda. Os anos que passou em Pádua, de 1592 a 1110, Galileu os chamaria mais tarde de os mais felizes de sua vida. Sob a proteção da República de Veneza, onde o poder da igreja era limitado, ele desfrutava de liberdade intelectual. Ele ensinava na universidade e suas aulas enchiam as salas com estudantes de toda a Europa. Fez amizade com as mentes mais brilhantes de seu tempo, incluindo o grande astrônomo Johannes Kepler, com quem mantinha correspondência. Na vida pessoal de Galileu também chegou uma relativa estabilidade.
conheceu a veneziana Marina Gamba. Não eram casados, o casamento com uma plebeia podia prejudicar a carreira de um professor, mas viveram juntos muitos anos. Marina lhe deu 3 filhos, 2 filhas, Virginia e Lívia, e um filho, Vincenzo. No entanto, a situação financeira do cientista continuava precária. O salário de professor mal dava para sustentar sua própria família e pagar o enorme dote de suas irmãs. Galileu via-se obrigado a se virar. Ele dava aulas particulares e inventou e vendia um compasso militar. E até fazia horóscopos para estudantes ricos, embora ele mesmo não acreditasse em astrologia. O verão de 1609 começou como de costume, mas em julho chegaram a Veneza estranhos rumores. Dizia-se que um certo fabricante de óculos flamengo, Hans Leperschei, havia inventado um aparelho assombroso, um tubo espião que permitia ver objetos distantes como se estivessem perto. Para a maioria, aquilo era apenas um brinquedo de feira, um entretenimento. Mas Galileu compreendeu instantaneamente o potencial daquele dispositivo. Ele não havia visto o aparelho, mas seus conhecimentos de óptica e geometria foram suficientes para decifrar seu princípio de funcionamento. Compreendeu que o segredo residia na combinação de 2 lentes, uma convexa convergente e outra côncava divergente, colocadas em um tubo de chumbo a uma distância determinada. Galileu agiu com uma velocidade febril, trancou-se em sua oficina. Não se limitou a copiar o invento holandês, mas o aperfeiçoou. Os tubos holandeses só aumentavam 3 vezes, e a imagem era borrada. Galileu começou a polir ele mesmo as lentes, buscando a curvatura perfeita. E em poucos dias ele criou um instrumento que aumentava 8 vezes, e pouco depois 20 vezes, e depois 30, mas já não era um brinquedo. Era o primeiro telescópio profissional do mundo. Como verdadeiro filho de seu pai empreendedor, a primeira coisa em que Galileu pensou foi no lucro. Em agosto de 1609, ele convidou o Doge de Veneza e os membros do Senado a subir ao campanário da Catedral de São Marcos, o edifício mais alto da cidade. Lá nas alturas ventosas, ele lhes entregou seu tubo. O efeito foi assombroso. Os senadores, colados ao ocular, puderam distinguir navios que se dirigiam ao porto 2 horas antes de serem visíveis a olho nu. Para uma potência marítima que vivia do comércio e da guerra, aquilo era uma vantagem incalculável. Ver a frota inimiga ou os piratas antes que eles o vissem significava a vitória. O entusiasmo das autoridades não teve limites. Imediatamente duplicaram o salário de Galileu e ofereceram um contrato vitalício na universidade. Ele havia assegurado o seu futuro. Qualquer outro em seu lugar teria parado por aí, tornando-se um rico fornecedor de óptica militar. Mas Galileu era um cientista. Quando as demonstrações oficiais terminaram e o outono chegou, ele fez o que o separou para sempre dos artesãos. Ele não apontou seu tubo para o horizonte, mas para cima, para o céu noturno. O que ele viu destruiu a imagem do mundo que existia há 2000 anos. Segundo a doutrina de Aristóteles e Ptolomeu, que a igreja apoiava oficialmente, os céus eram perfeitos. A terra era o mundo da mudança, da decadência e da imperfeição. Mas tudo o que estava acima da lua era feito de éter, uma substância divina e imutável. Os corpos celestes eram esferas ideais, lisas e cristalinas. Em novembro de 1609, Galileu olhou para a lua e não viu uma bola de cristal lisa. Viu um mundo assustadoramente parecido com a Terra, gigantescas cadeias montanhosas, vales profundos e crateras. Observando a linha do terminador, o limite entre a luz e a sombra, ele notou que não era reta, mas dentada. Os picos das montanhas se iluminavam antes dos vales, exatamente como acontece na Terra ao amanhecer. Usando a geometria e o comprimento das sombras, ele até conseguiu calcular a altura das montanhas lunares, demonstrando que eram mais altas que os Alpes. A conclusão era revolucionária. A Lua não era feita de éter, era uma enorme pedra tão imperfeita em material quanto o nosso planeta. A fronteira entre o terreno e o celestial havia sido apagada. Em seguida, ele apontou o telescópio para a Via Láctea. A olho nu pareceu uma nuvem nebulosa, mas através das lentes de Galileu, a nuvem se desintegrou em miríades de estrelas individuais. O universo revelou-se milhares de vezes maior e mais populoso do que qualquer um poderia ter imaginado. Mas a principal descoberta, aquela que se tornou a sentença de morte para a velha astronomia, ocorreu no início de janeiro de 1610. Em 7 de janeiro, Galileu apontou o telescópio para Júpiter e viu perto do planeta 3 estrelas pequenas, mais brilhantes, alinhadas em linha reta, 2 à esquerda e uma à direita. Na noite seguinte, ele as observou novamente, esperando que Júpiter, ao se mover pelo céu, as tivesse deixado para trás. Mas a disposição das estrelas havia mudado. Agora as 3 estavam à direita. Galileu ficou intrigado e começou a observar todas as noites, desenhando escrupulosamente a posição desses pontos em seu diário. Em 13 de janeiro, ele viu uma 4ª estrela.
Semanas de observação o levaram à única conclusão possível. Essas estrelas não estavam fixas, giravam em torno de Júpiter. Foi a descoberta dos satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. O significado deste fato era colossal. A física aristotélica e o sistema geocêntrico de Ptolomeu afirmavam que no universo havia apenas um centro de rotação, a Terra. Todos os corpos celestes giravam ao nosso redor. Mas Galileu via com seus próprios olhos que Júpiter tinha seu próprio sistema, suas próprias luas que giravam ao seu redor e não ao redor da Terra. Isso provava que a Terra não era única, né? Se Júpiter tinha satélites e ao mesmo tempo se movia em órbita, como afirmava Copérnico, então a Terra também poderia ter uma lua e ao mesmo tempo se mover ao redor do Sol. O principal argumento dos inimigos de Copérnico, se a Terra voa, por que a Lua não fica para trás? Havia sido destruído. Júpiter voava, e seu séquito voava com ele. Naquelas frias noites de inverno de 1610, no telhado de sua casa em Pádua, um homem solitário, com um tubo nas mãos, destruiu o velho universo. Ele compreendeu que Nicolau Copérnico tinha razão. A Terra não era o umbigo da criação. Essas descobertas contradiziam não só Aristóteles, mas também a interpretação literal da Bíblia, onde se dizia que Deus deteve o movimento do Sol, não o da Terra. Publicar esses dados era um jogo perigoso, mas a sede de verdade e, honestamente, a sede de glória eram mais fortes que a prudência. Galileu decidiu dedicar sua descoberta àqueles que podiam protegê-lo. Ele chamou os satélites de Júpiter de estrelas mediceias Sidera Mediceia, em homenagem aos 4 irmãos da poderosa família florentina dos Médici, na esperança de obter o cargo de matemático da corte em Florença e retornar à sua pátria como um vencedor. Em março de 1610, ele publicou apressadamente suas observações em um pequeno folheto intitulado Sidereus Nuncius, o mensageiro sideral. Este livrinho fino, escrito em latim, espalhou-se pela Europa em questão de semanas. Provocou comoção, admiração e fúria. Alguns chamavam Galileu de um novo Colombo que havia descoberto novos mundos no céu. Outros o acusavam de fraude, alegando que seu tubo mostrava ilusões ópticas criadas pelo diabo. A batalha pelos céus havia começado e Galileu, cegado por seu sucesso. Ele estava certo de que os fatos falavam por si e de que a igreja, ao ver a verdade pelo telescópio, aceitaria. Esse foi seu erro principal e trágico, subestimou o poder do dogma. O cálculo de Galileu se mostrou acertado. A dedicação das estrelas mediceias à dinastia reinante de Florença funcionou melhor do que qualquer artigo científico. O grão-duque Cosme II de Médici, antigo aluno de Galileu, sentiu-se lisonjeado por seu nome estar agora inscrito nos céus. Em 1610, Galileu recebeu o convite com que sonhava. Foi nomeado o primeiro matemático e filósofo do grão-duque da Toscana. Ele abandonou a hospitaleira, mas republicana, Veneza e retornou à sua Florença natal. Essa decisão se tornou o ponto de virada de seu destino. Em Veneza, ele estava protegido da Inquisição pelas leis da República, que guardava zelosamente seus cidadãos da interferência de Roma. Em Florença, por outro lado, ele se encontrava no centro do mundo católico, sob o poder direto de duques de votos e o olhar atento da sede papal. Ele trocou a segurança por um título e a ausência de obrigações docentes. Nessa, ele só queria uma coisa: tempo livre para escrever seus livros. Ele não compreendia que a liberdade de pensamento na Itália daquela época estava indissoluvelmente ligada à geografia. Os primeiros meses de sua fama foram ofuscados por uma reação que para o homem moderno é difícil de entender. Pareceria que a descoberta de novos planetas deveria ter causado entusiasmo, mas o mundo acadêmico da Europa recebeu o mensageiro sideral com um muro de negação e ódio. Os professores universitários que haviam construído suas carreiras comentando Aristóteles sentiram que lhes tiravam o chão sob os pés. Se Aristóteles se enganava sobre os céus, significava que podia se enganar em todo o resto. Era uma ameaça para todo o sistema de conhecimento. A reação não foi apenas cética, foi irracional. O famoso filósofo Cecco Cremonini, colega de Galileu em Pádua, recusou-se categoricamente a sequer olhar pelo telescópio. Ele declarou que isso lhe dava dor de cabeça e que olhar pelo tubo significava humilhar a razão, já que a verdade deveria ser buscada nos livros dos antigos, não em vidros. Outro professor de lógica de Pisa, Giulio Libri, morreu sem nunca ter olhado o céu. Galileu brincou com a amargura em uma carta a Kepler. Espero que, viajando aos céus, ele veja essas estrelas pelo caminho. Os argumentos dos opositores eram absurdos. Eles diziam que os satélites de Júpiter não podiam existir, porque não eram vistos a olho nu, o que significava que não influenciavam o destino das pessoas, a astrologia, e, portanto, Deus os teria criado em vão, o que é impossível. Consequentemente, não existem.
O telescópio é um instrumento diabólico que cria ilusões. A única voz da razão neste coro de obscurantismo foi Johannes Kepler, o grande astrônomo alemão. Embora ele mesmo não tivesse um bom telescópio para verificar os dados, acreditou em Galileu imediatamente com base na lógica. Sua famosa frase "Vitiste Galileu, venceste Galileu" tornou-se um raio de luz no reino escuro da escolástica. Para calar o mundo, Galileu precisava do reconhecimento da instância máxima. Ele precisava da aprovação de Roma. Em 1611, Galileu partiu para a Cidade Eterna. Foi um triunfo. Cardeais e príncipes da igreja faziam fila para olhar pelo seu tubo. Ele instalou o telescópio nos jardins do Palácio do Quirinal. Os principais intelectuais da igreja, os padres jesuítas do Colégio Romano, confirmaram as suas descobertas. Viram os satélites de Júpiter. Viram as fases de Vênus. A descoberta das fases de Vênus foi a prova decisiva. E Galileu viu que Vênus, assim como a Lua, muda as suas fases de uma fina crescente até um disco completo. No sistema de Ptolomeu, onde tudo gira em torno da Terra, Vênus nunca poderia ser vista completamente iluminada. O ciclo completo de fases só era possível se Vênus girasse em torno do Sol. Foi um checkmate matemático ao geocentrismo. Em Roma, receberam Galileu como um herói. O Papa Paulo IX concedeu-lhe uma audiência benévola. O jovem e brilhante príncipe Federico Césio. Ele o aceitou na sua Academia dos Linces, a primeira sociedade científica da Europa. Galileu estava embriagado de sucesso. Parecia-lhe que tinha vencido. Acreditava que a igreja estava pronta para aceitar a nova imagem do mundo. Não notou como o vento mudava. Foi precisamente nesse momento que os seus inimigos, os ofendidos professores aristotélicos, compreenderam que tinham perdido no campo da ciência e decidiram mudar o campo de batalha. Se Galileu não podia ser refutado com lógica, era preciso destruí-lo com o dogma. Começaram a sussurrar aos ouvidos dos sacerdotes que a doutrina do movimento da Terra contradizia as Sagradas Escrituras. O argumento principal foi o livro de Josué. Nele há um episódio onde o profeta, durante uma batalha, pede a Deus que prolongue o dia para acabar com os seus inimigos. Josué exclama: "Sol, detente em Gibeão", e o sol parou. A lógica dos inimigos de Galileu era férrea. Se a Bíblia diz que o Sol parou, significa que antes se movia. Afirmar que na realidade a Terra se move e o Sol está quieto significa acusar a Bíblia e o Espírito Santo que a ditou de mentir. Galileu, sendo um católico sinceramente crente, tentou defender-se. Entrou no perigoso território da teologia. Começou a escrever cartas ao seu discípulo Castelli e à Grã-Duquesa Cristina, nas quais explicava como conciliar a ciência e a fé. A sua posição era brilhante e moderna. Citava o cardeal Baronil. A Bíblia ensina-nos como ir para o céu, não como os céus funcionam. Afirmava que as Sagradas Escrituras usam metáforas e uma linguagem simplificada, compreensível para os povos antigos, enquanto essa natureza está escrita na linguagem da matemática e não tolera alegorias. Em questões de fé, dizia, a prioridade é da Bíblia, mas em questões do mundo físico, a prioridade deve ser das observações e da razão. Estas cartas foram copiadas e passaram de mão em mão, mas o que Galileu considerava uma defesa, os seus inimigos usaram como arma. Um leigo, um matemático, atreve-se a interpretar as escrituras e ensina aos teólogos a entender a Bíblia. Isso cheirava a protestantismo, a ameaça mais terrível para a Igreja Católica daquele tempo. Em dezembro de 1614, o primeiro tiro aberto foi disparado. Em Florença, na igreja de Santa Maria Novella, o frade dominicano Tommaso Catini proferiu um sermão. Ele literalmente amaldiçoou os matemáticos, chamando-os de inventores de novidades diabólicas. Usou um trocadilho dos Atos dos Apóstolos, Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Foi um ataque direto a Galileu e ao seu telescópio. Catini não parou por aí. Ele foi a Roma e apresentou uma denúncia secreta à Inquisição. Acusou Galileu de heresia. O mecanismo do Santo Ofício, lento mas implacável, foi acionado em fevereiro de 1616. O caso de Galileu foi entregue aos qualificadores especialistas da Inquisição. Galileu, certo de sua força e de sua amizade com altos prelados, correu novamente a Roma para defender o copernicanismo. Ele era enérgico, engenhoso e persuasivo. Nas recepções mundanas, ele destruía seus oponentes, mas não entendia que não estava discutindo com pessoas, mas sim com o sistema. A figura-chave neste processo foi o cardeal Roberto Bellarmino. Ele era o martelo dos hereges, o homem que 16 anos antes havia enviado Giordano Bruno para a fogueira. Bellarmino era um intelectual brilhante, mas um dogmático rígido. Ele se encontrou com Galileu e lhe disse algo que definiu o destino do cientista. Bellarmino admitiu que o sistema de Copérnico explicava melhor os fenômenos celestes, mas declarou que isso deveria permanecer apenas como uma hipótese matemática conveniente para os cálculos.
Afirmar que isso era uma realidade física era inadmissível, enquanto não houvesse provas irrefutáveis, e Galileu na época realmente não as tinha, exceto pelas marés indiretas que erroneamente consideravam uma prova, o 26. Em 24 de fevereiro de 1616, a Inquisição emitiu seu veredito. A doutrina de que o Sol está imóvel foi declarada estúpida e absurda do ponto de vista filosófico e formalmente herética. A doutrina do movimento da Terra, errônea na fé. O livro de Copérnico, que existia tranquilamente há 70 anos, foi incluído no índice de livros proibidos até sua correção. Foi ordenado a Galileu que se apresentasse no palácio do cardeal Bellarmino. Lá, na presença do comissário da Inquisição, a ordem foi lida para ele renunciar completamente à opinião de que o Sol é o centro do mundo e de agora em diante não mantê-la, não defendê-la e não ensiná-la de forma alguma, nem oralmente, nem por escrito. Galileu obedeceu e prometeu calar-se. Ele não queria ser um mártir. Ele retornou a Florença, aparentemente como um filho submisso da igreja. Parecia-lhe que era uma retirada temporária. Ele escondeu seus manuscritos e começou a esperar por tempos melhores. Esperou 7 anos. E quando, em 1623, seu velho amigo e protetor, o cardeal Maffeo Barberini, ascendeu ao trono papal, tornando-se Urbano VIII, Galileu decidiu que sua hora havia chegado. Era uma esperança que o levaria à catástrofe. Em agosto de 1623, Roma estava em júbilo. O cardeal Maffeo Barberini ascendeu ao trono papal com o nome de Urbano VIII. Para a elite intelectual da Europa, este acontecimento parecia o começo de uma nova era de ouro. Barberini não era um inquisidor severo nem um teólogo fanático. Era um homem do Renascimento, um poeta que escrevia elegantes odes em latim, incluindo uma em homenagem ao próprio Galileu. Era um mecenas das artes e um diplomático brilhante. Mas o mais importante, ele era amigo pessoal de Galileu Galilei. Para o velho cientista que estava há 7 anos guardando um silêncio forçado após a proibição de 1616, aquilo foi um sinal divino. Seu amigo havia se tornado o vigário de Deus na Terra. Galileu partiu imediatamente para Roma para felicitar o novo pontífice. Seus encontros na primavera de 1624 foram de uma cordialidade sem precedentes. O Papa concedeu a Galileu 6 longas audiências, passeavam pelos jardins do Vaticano, discutindo sobre literatura e ciência. Urbano VIII acumulou o cientista de presentes, quadros, medalhas, pensões para seu filho. Escreveu uma carta de recomendação ao grão-duque da Toscana, na qual chamava Galileu de filho amado da Igreja, cuja glória brilha nos céus. Galileu, animado por esta acolhida, decidiu que o vento havia mudado. Sondou o terreno com cautela sobre a doutrina proibida de Copérnico. O Papa, homem de mente aberta, disse-lhe algo que Galileu interpretou como uma permissão. Urbano declarou que a Igreja nunca havia declarado herética a doutrina de Copérnico, mas apenas temerária. Permitiu a Galileu escrever um livro comparando os dois sistemas do mundo, o antigo de Ptolomeu e o novo de Copérnico, com uma condição estrita. Galileu deveria tratar o heliocentrismo exclusivamente como uma hipótese matemática, um jogo mental, e não como uma realidade física. Além disso, o Papa pediu pessoalmente a Galileu que incluísse no livro seu argumento teológico favorito, o de Urbano. O argumento dizia o seguinte: dado que Deus é todo-poderoso, pôde criar o universo de qualquer maneira que lhe aprovesse, mesmo de uma forma que a razão humana parecesse ilógica ou contraditória. Portanto, o homem não pode afirmar que conhece a verdadeira causa dos fenômenos naturais, já que isso limitaria a onipotência divina. Galileu prometeu cumprir o pedido. De volta a Florença, começou a trabalhar na obra que considerava a tarefa principal de sua vida. O trabalho avançava lentamente. Galileu adoecia frequentemente, era atormentado pela artrite e hérnias, e passava meses sem se levantar da cama. Além disso, era perfeccionista e não queria criar um tratado científico. Não era um texto árido em latim para um círculo restrito de eruditos, mas uma obra-prima literária, em um italiano vivo, que todo o público culto pudesse ler e entender. O livro recebeu o título de Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Sua estrutura era teatral. A ação se passa em Veneza, em um palácio no Grande Canal, ao longo de 4 dias. Na conversa participam 3 personagens. O primeiro é Filippo Salviati, o alter ego do próprio Galileu, um florentino brilhante, defensor do sistema de Copérnico. Apresenta provas científicas, as fases de Vênus, os satélites de Júpiter, as manchas solares. O segundo é Giovanni Francesco Sagredo, um diletante ilustrado, um veneziano inteligente e engenhoso que atua como juiz imparcial. No decorrer da discussão, ele se inclina cada vez mais para o lado de Salviati. O terceiro personagem é Simplício, o defensor da velha física aristotélica e do geocentrismo. Foi precisamente com a figura de Simplício que Galileu cometeu seu erro fatal e trágico. O nome Simplício
fazia referência histórica a Simplício da Cilícia, um conhecido comentarista de Aristóteles do século VI. Mas no italiano da época tinha um segundo significado evidente e humilhante: simplório, tolo, bobo. No livro, Simplício é retratado como um homem de poucas luzes, obstinado, que se apega a velhos dogmas e incapaz de entender argumentos lógicos. Salviati e Sagredo o destroem intelectualmente em cada página, zombando de sua fé cega nas autoridades. Galileu, cujo engenho sempre beirava a arrogância, não conseguiu conter o sarcasmo. Estava certo de que seus argumentos eram tão fortes que até a igreja riria da estupidez da velha ciência. Mas o mais terrível não foi isso. No final do livro, quando todos os argumentos de Copérnico já foram expostos e a vitória de Salviati é evidente, Galileu coloca na boca do tolo Simplício aquele argumento favorito do Papa Urbano VIII sobre a onipotência divina. Simplício pronuncia as palavras do Papa, mas no contexto do livro elas soam como uma tentativa patética de justificar uma posição perdida, como o último recurso de um perdedor que, ao não ter fatos, se esconde atrás de um milagre. Aquilo não parecia respeito pelo pontífice, mas sim uma zombaria sofisticada. Galileu talvez não quisesse ofender o amigo, mas seu talento literário pregou-lhe uma peça. Fez o Papa de Roma parecer um simplório, aos olhos de toda a Europa letrada. O caminho do livro até a impressão foi espinhoso. O manuscrito ficou pronto em 1630, mas na Itália eclodiu outra epidemia de peste. As estradas foram fechadas e a comunicação entre Roma e Florença foi interrompida. O censor romano, o padre Riccardi, que simpatizava com Galileu, não pôde revisar todo o texto e transferiu esse direito ao inquisidor florentino. Após muitos atrasos e correções, o diálogo recebeu a permissão oficial da igreja, o imprimatur, em fevereiro de 1632. O livro foi lançado em Florença, o sucesso foi instantâneo, a tiragem esgotou-se. Os intelectuais admiravam o estilo e a argumentação, mas quando os primeiros exemplares chegaram a Roma, a tempestade eclodiu. Até então, a situação política havia mudado radicalmente. O Urbano VIII de 1632 já não era o mecenas liberal de 1620 e 23. A Europa estava envolvida na Guerra dos 30 Anos, uma carnificina sangrenta entre católicos e protestantes. O Papa encontrava-se numa posição dificílima. Os monarcas católicos, especialmente o rei da Espanha e o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o acusavam de fraqueza e até de cumplicidade secreta com a Suécia protestante, que estava esmagando os católicos. Para enfraquecer os Habsburgos, em tom de brincadeira, murmurava-se que Urbano era um mau católico. Precisava demonstrar urgentemente sua firmeza em questões de fé. Precisava de uma vítima exemplar, e Galileu pôs a própria cabeça no cepo. Os jesuítas, os cães do Senhor, que odiavam Galileu há muito tempo por suas zombarias aos seus cientistas, especialmente. Após a disputa sobre a natureza dos cometas, informaram imediatamente o Papa sobre a essência do diálogo. Apontaram a Urbano a figura de Simplício e sussurraram-lhe ao ouvido: Sua Santidade, este florentino não só prega heresia, como o deixou como um tolo diante de todo o mundo. Traiu a sua amizade. A fúria de Urbano VIII foi terrível. Não era a fúria de um teólogo, mas sim a de um monarca ofendido e um amigo traído. Seu amor próprio ferido exigia vingança. Galileu deixou de ser para ele um grande cientista. Tornou-se um herege insolente que havia abusado da confiança da Santa Sé. O Papa convocou imediatamente uma comissão especial, a venda do livro foi proibida e todos os exemplares foram confiscados. Foi enviada uma ordem ao inquisidor florentino para requisitar uma tiragem, mas para iniciar o processo era necessária uma base legal e a encontraram. Nos arquivos da Inquisição foi descoberto um documento de 1616, a ata da reunião de Galileu com o cardeal Bellarmino. Mas nessa ata, cuja autenticidade alguns historiadores questionam, acreditando que pode ter sido falsificada ou redigida em data posterior, constava uma frase que não estava na ordem oficial. A Galileu era proibido não só manter o copernicanismo, mas também discuti-lo de qualquer forma. Isso mudava tudo. Se esse documento fosse autêntico, então Galileu, ao escrever o diálogo, havia violado um juramento pessoal e direto feito perante a Inquisição 16 anos antes. Não era apenas o autor de um livro polêmico. Era um reincidente, um perjuro, um homem que havia enganado a igreja ao obter a permissão de impressão ou imprimatur, por meio de enganos, ocultando a existência da antiga proibição. Em outubro de 1632, o inquisidor de Florença apresentou-se na casa de Galileu e entregou-lhe uma intimação oficial para comparecer em Roma perante o Santo Ofício. Galileu estava aterrorizado, tinha 68 anos, estava gravemente doente, sofria de artrite e hérnias e quase não saía de casa.
Na Itália, a peste voltava a fazer estragos e viajar era mortalmente perigoso. Tentou atrasar a viagem, enviando a Roma atestados médicos que diziam que não sobreviveria ao caminho esperando a clemência de seu amigo Urbano. Mas a resposta do Papa foi gélida e impiedosa. Urbano declarou ao embaixador toscano: pode vir voluntariamente ou o traremos acorrentado. Se estiver doente, que viaje devagar, mas deve estar aqui. A amizade havia terminado. O julgamento começava. Em 20 de janeiro de 1633, deitado numa liteira, um Galileu velho, doente e assustado, deixou Florença. Não partia para Roma em busca de um triunfo, como 20 anos antes, mas sim para uma sentença. Ainda não sabia que nunca mais voltaria à sua cidade como um homem livre. 13 de fevereiro de 1633. Após uma longa e tortuosa viagem por uma Itália assolada pela peste, as padiolas com um Galileu doente entraram em Roma. À sua chegada, não o atiraram às masmorras do castelo de Sant'Angelo, como a muitos outros hereges. Tendo em conta que na sua idade, a sua fama e a proteção do duque da Toscana, foi-lhe mostrada indulgência. Foi-lhe permitido alojar-se na residência do embaixador toscano na Vila Medici, mas sob estrito regime de prisão domiciliária, foi-lhe proibido sair e comunicar com qualquer pessoa que não fossem os criados. Começaram longas semanas de espera. A Inquisição não tinha pressa. Era uma tática de pressão psicológica. O ancião, sofrendo de artrite e isolado do mundo, não sabia o que o esperava, o arrependimento ou a fogueira. Conhecia o destino de Giordano Bruno, sabia que Urbano Waiter, seu antigo amigo, agora o considerava um traidor. O primeiro interrogatório ocorreu apenas em 12 de abril de 1633. Galileu foi levado ao Palácio do Santo Ofício, mas o tribunal não era como o pintam nos quadros. Não era uma enorme sala cheia de cardeais com mantos vermelhos. Era um pequeno aposento onde estavam sentados o comissário da Inquisição, o padre Vincenzo Maculano, apelidado de Firenzuola, e 2 escribas. A tática de defesa de Galileu foi ingênua e desesperada. Decidiu negar o óbvio. Declarou aos inquisidores que no seu livro Diálogo não defendia de forma alguma a doutrina de Copérnico. Pelo contrário, afirmou, escreveu o livro para mostrar a fraqueza dos argumentos copernicanos e refutá-los. Era uma mentira e uma mentira pouco convincente. Qualquer um que lesse o livro via que Cíntio, o defensor da igreja, parecia um idiota e Salviati, o copernicano, um vencedor. Os inquisidores ouviam-no com rostos de pedra e entendiam que o ancião tentava escapar, mas tinham um as na manga, aquela ata de 1616 que proibia Galileu de discutir o tema de qualquer forma. Quando lhe mostraram este documento, Galileu ficou chocado. Afirmou não se recordar de tal proibição e disse que o cardeal Bellarmino, já falecido na altura, lhe havia dado outro certificado. Mas a maquinaria burocrática da igreja era implacável. O documento estava na pasta, a assinatura estava lá, a violação era evidente. O processo chegou a um impasse. Galileu não admitia a culpa de heresia ou distorção intencional da fé, mas apenas vaidade e o desejo de exibir engenho. A Inquisição precisava de uma confissão completa. O comissário Maculano, sendo um homem relativamente humano e entendendo que a execução do famoso ancião prejudicaria a reputação da igreja, propôs um acordo. Manteve uma conversa privada e extrajudicial com Galileu. Não sabemos do que falaram, mas provavelmente Maculano explicou a Galileu a realidade da sua situação. Ou admitia que tinha ido longe demais na defesa de Copérnico e se livrava com uma pena leve, ou o julgamento continuaria com todo o rigor da lei até chegar ao exame rigoroso, a tortura. Galileu cedeu no interrogatório seguinte, a 30 de abril. Admitiu a sua culpa, disse que tinha relido o seu livro e descoberto com horror que, devido ao seu estilo ambicioso, os argumentos a favor do movimento da Terra pareciam realmente mais convincentes do que ele pretendia. Arrependeu-se da sua soberba e implorou misericórdia, aludindo à sua idade e doenças. Mas ao Papa Urbano VIII isso pareceu pouco. Ele queria uma humilhação pública. Ordenou a realização de um último interrogatório a 21 de junho, sob a ameaça de tortura, territio verbalis. Levaram Galileu a uma sala onde estavam expostos os instrumentos de tortura. Fizeram-lhe uma pergunta direta. Acredita sinceramente que a Terra se move? Foi o momento mais terrível. Se tivesse dito sim, ter-se-ia tornado um herege impenitente e teria subido à fogueira. Se dissesse não, traía a verdade de toda a sua vida. Galileu, olhando para o potro e as prensas, respondeu: não mantenho nem mantive esta opinião depois de ter sido tomada a decisão de a proibir.
Estou nas vossas mãos, façam comigo o que quiserem. E acrescentou quando o ameaçaram com a tortura. Estou aqui para obedecer. Escolheu a vida. No dia seguinte, a 22 de junho de 1633, no convento dominicano de Santa Maria, sobre Minerva, foi lida a sentença na presença dos cardeais inquisidores. Embora 3 dos 10 se tenham recusado a assinar a sentença, o que demonstra uma divisão mesmo dentro do tribunal, Galileu Galilei foi declarado veementemente suspeito de heresia. Era uma formulação terrível, estava um passo abaixo de herege. O livro Diálogo foi proibido. Galileu foi condenado à prisão por um tempo que o Papa determinaria. E como penitência, devia recitar os 7 salmos penitenciais uma vez por semana durante 3 anos. Mas a condição principal para salvar a vida era a abjuração pública. O ancião de 70 anos, vestido com uma simples camisa branca, de pecador arrependido e com uma vela acesa nas mãos, ajoelhou-se perante os cardeais. Com voz trêmula, leu o texto preparado pela Inquisição. Eu, Galileu Galilei, juro que sempre acreditei, acredito agora e, com a ajuda de Deus, acreditarei no futuro em tudo o que a Santa Igreja Católica prega e ensina. Com um coração sincero e fé não fingida, abjuro, amaldiçoo e detesto os supracitados erros e heresias. Amaldiçoou o que tinha visto pelo telescópio, amaldiçoou a sua razão, declarou que o sol se move em torno da Terra, sabendo que era mentira. Foi um ato de suprema humilhação do espírito humano. É a este momento que pertence a lenda mais famosa sobre Galileu. Dizem que ao levantar-se dos joelhos após a abjuração, ele bateu com o pé no chão e sussurrou com fúria: Epur se move, e no entanto move-se. Claro, é um mito. Se eu tivesse dito na sala do tribunal, tê-lo-iam queimado no ato por reincidência em heresia. Essa frase apareceu pela primeira vez num quadro pintado anos após a sua morte, ou foi encontrada escrita num retrato. Mas esta lenda tornou-se uma verdade histórica de outro tipo. Simbolizava que se pode obrigar um homem a calar-se, pode-se obrigá-lo a humilhar-se, mas não se pode matar a verdade. A terra continuava a girar, independentemente do que dissesse o ancião de camisa branca. Após a abjuração, Galileu não foi libertado. Enviaram-no primeiro para o palácio do arcebispo em Siena, onde passou 5 meses numa profunda depressão. Escreveu a sua filha, dizendo que o meu nome foi apagado do livro dos vivos. Pensou em suicídio. A única coisa que o salvou foi o apoio de sua amada filha, a freira irmã Maria Celeste. Ela lhe escrevia cartas carinhosas e assumiu sua penitência, a recitação dos salmos. No final de 1633, o Papa permitiu que ele retornasse à sua vila em Arcetri, perto de Florença. Mas isso não era liberdade, era uma prisão domiciliar perpétua. Foi-lhe proibido sair da vila, foi-lhe proibido receber visitas, exceto de parentes e médicos. Foi-lhe proibido ensinar e publicar livros novos. A Inquisição estabeleceu uma vigilância sobre ele. Ele se tornou um prisioneiro em sua própria casa. Parecia que a igreja já havia vencido, a grande voz da ciência havia silenciado. Galileu estava arruinado, desonrado e isolado. Mas os inquisidores ignoraram algo, haviam trancado entre 4 paredes a mente mais brilhante da Europa. E a essa mente restava uma última tarefa a ser completada antes de mergulhar na escuridão eterna. Em dezembro de 1633, Galileu retornou a Florença, mas não à sua casa na cidade, e sim a uma vila nos arredores de Arcetri. Recebeu o nome irônico de Il Gioiello, a joia para o grande cientista. Esta joia se tornou uma prisão de regime estrito. As condições de seu confinamento eram severas. A Inquisição o proibiu de cruzar o portão, de receber visitas, especialmente de estrangeiros e cientistas, e de manter qualquer disputa pública. A casa era vigiada por espiões, e qualquer um que quisesse visitar o ancião deveria obter uma permissão especial do Santo Ofício. Galileu estava arrasado. A abjuração pública havia quebrado seu orgulho, mas o destino lhe preparava um golpe que quase lhe partiria o coração. A principal luz de sua vida era sua filha mais velha, Virgínia, que no convento havia adotado o nome de Irmã Maria Celeste. Era a única de seus filhos que havia herdado sua aguda inteligência. Sua inteligência e sensibilidade durante toda a sua vida, mesmo dos muros do convento de São Mateus, que ficava perto da vila, haviam apoiado seu pai com cartas cheias de ternura. Ela lhe preparava comida, doces monásticos e tinturas de ervas e até mesmo costurava as golas de suas camisas. Durante o julgamento, ela assumiu sua penitência, a obrigação de recitar os salmos de arrependimento. Mas a angústia por seu pai minou sua saúde. Assim que Galileu retornou, ela caiu de cama. Em 2 de abril de 1634, apenas alguns meses após o reencontro, Maria Celeste morreu de disenteria.
Ela tinha apenas 33 anos. Para Galileu, de 70 anos, foi uma catástrofe. Ele caiu em uma melancolia profunda. Escreveu a um amigo: "Sinto que me chamam para ir atrás dela e não quero mais resistir." Ele parou de comer. Passava os dias deitado na escuridão sem querer ver ninguém. Em Roma, ao saberem de seu estado, chegaram a discutir a possibilidade de indultá-lo. Mas o Papa Urbano VIII permaneceu inflexível, declarando: "Não podemos perdoar a quem tanto nos ofendeu." Parecia o fim, a Inquisição havia vencido. O rebelde havia se tornado um ancião quebrado que esperava a morte. Mas exatamente nesse ponto de desespero absoluto, o mecanismo do gênio foi ativado. Galileu compreendeu que a única forma de não enlouquecer era o trabalho. Haviam-lhe proibido de se dedicar à astronomia, haviam-lhe proibido de escrever sobre Copérnico, sobre o universo, sobre Deus. Tá bem, ele decidiu voltar à sua juventude, aquilo com que tinha começado em Pisa e Pádua, à física dos corpos terrestres, ao movimento. No mais profundo segredo, escondendo os rascunhos dos criados que podiam ser subornados pelos inquisidores, começou a escrever o seu testamento científico, o livro Discursos e Demonstrações Matemáticas relativas a duas novas ciências. Não era um livro sobre as estrelas, mas sobre os fundamentos da realidade. Nele, pela primeira vez na história, formulou as leis que hoje qualquer estudante estuda. Descreveu a lei da inércia. Um corpo mantém o seu movimento até que uma força atue sobre ele. Demonstrou que a trajetória de uma pedra lançada é uma parábola. Lançou as bases da resistência dos materiais, explicando por que as construções grandes se quebram sob o seu próprio peso e as pequenas não, a lei quadrado-cúbica. Escreveu este livro em forma de diálogo entre os mesmos três personagens, Salviati, Sagredo e Simplício. Mas agora não discutiam sobre fé, mas sobre factos que podiam ser medidos. Foi um ato de resistência intelectual, demonstrava que a razão não pode ser posta sob prisão. Mas escrever o livro não era suficiente, era preciso publicá-lo. Toda a Itália estava fechada para ele, o seu nome estava no índice de livros proibidos, o que significava haver uma proibição total de publicar qualquer uma das suas obras, mesmo as antigas. Enviar um manuscrito para a França ou Alemanha era mortalmente perigoso se a Inquisição o interceptasse na fronteira. A Galileu esperava a fogueira por violar as condições da prisão. Começou uma verdadeira operação de espionagem. O manuscrito era copiado por partes. Os alunos de Galileu transcreviam-no à noite. Depois, essas partes eram entregues a pessoas de confiança. Um destes elos foi o embaixador francês, o Conde de Noailles, que, aproveitando a sua imunidade diplomática, conseguiu tirar parte dos papéis. Finalmente, o manuscrito chegou à Holanda, país de protestantes, imprensa livre e a melhor tipografia da Europa. Os famosos editores Elsevier e Leiden aceitaram imprimir o livro. Em 1638, os discursos viram a luz. Galileu segurou nas suas mãos um exemplar do seu livro que lhe tinham trazido de contrabando, acariciava a encadernação, inalava o cheiro da tinta, mas não conseguia lê-lo. No momento em que o livro foi lançado, Galileu estava completamente cego. A escuridão chegou gradualmente. Primeiro, em 1637, deixou de ver com o olho direito. Os médicos falavam de fluxos ou cataratas, mas talvez fossem as consequências dos seus anos. A observação do Sol através do telescópio, sem a devida proteção, apagou-lhe também o olho esquerdo. Foi uma cruel ironia do destino. O homem que ofereceu à humanidade uma nova visão, o primeiro a ver as crateras da Lua, as manchas solares, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter, mergulhou numa escuridão eterna e impenetrável. Escreveu ao seu amigo com trágica grandeza. Ai, o seu querido amigo e servidor, Galileu, ficou irremediavelmente cego. Este céu, este mundo, este universo que eu, com as minhas espantosas descobertas e claras demonstrações, expandi 100 e 1000 vezes em comparação com o que viram os sábios dos séculos passados, agora para mim contraíram-se e reduziram-se ao tamanho do meu próprio corpo. A cegueira tornou-o duplamente prisioneiro. Agora estava encerrado não só na vila, mas dentro da sua própria cabeça. Mas nem isso o quebrou. Encontrou uma saída. Nesses últimos anos, 2 jovens e talentosos discípulos mudaram-se para a vila. Vincenzo Viviani, que tinha apenas 17 anos, e Evangelista Torricelli, o futuro inventor do barômetro. Eles se tornaram seus olhos e suas mãos. Galileu ditava-lhes novos capítulos, resolvia mentalmente problemas geométricos complexíssimos e discutia problemas de hidráulica e mecânica. Em Arcetri, ele se tornou um centro secreto da ciência europeia, apesar das proibições da Inquisição. Peregrinos de todo o mundo vinham ver o velho cego. Cientistas, filósofos e aristocratas queriam ver a lenda viva. Um desses convidados foi o jovem poeta inglês John Milton,
futuro autor de O Paraíso Perdido. O encontro entre o poeta de 30 anos e o cientista cego de 74 foi simbólico. Milton ficou chocado com o que viu. Mais tarde, em seu grande panfleto sobre a liberdade de imprensa, Areopagítica, ele escreveria sobre Galileu como uma vítima da tirania da censura. E em O Paraíso Perdido, ele mencionaria o artista toscano que observa a Lua através de um vidro óptico. Assim, Galileu, confinado entre 4 paredes, continuava a influenciar as mentes da Europa, preparando o terreno para Newton e a Era do Iluminismo. Sua prisão não conseguiu conter seus pensamentos. O livro estava publicado, os discípulos educados, as sementes da nova ciência semeadas. Restava apenas esperar o fim. Os últimos meses de 1641 foram para o prisioneiro de Arcetri um tempo de lenta extinção. O organismo de Galileu, de 77 anos, desgastado por décadas de luta, doenças e estresse, finalmente colapsou. A cegueira total somaram-se à surdez e uma febre constante. Ele tinha insônia e dores agudas nas articulações. Ele já não conseguia levantar-se da cama, mas sua mente, aprisionada em um corpo em ruínas, continuava a trabalhar com uma lucidez aterrorizante. Mesmo em seu leito de morte, continuou a ditar novas ideias a seus alunos, Torricelli e Viviani. Ele refletia sobre a aplicação do pêndulo ao mecanismo do relógio, uma ideia que poderia resolver o problema de determinar a longitude no mar e salvar milhares de vidas de marinheiros. Mais tarde, Christian Huygens tornaria essa ideia realidade. Ele permaneceu um cientista até seu último suspiro. Em 8 de janeiro de 1642, Galileu Galilei faleceu. Naquele momento, parecia que ele havia morrido derrotado. Ele era um herege condenado, cujos livros estavam proibidos, cuja doutrina havia sido declarada falsa e que morria em isolamento sob a vigilância da Inquisição. Mas nem mesmo sua morte deteve a hostilidade de Roma. O grão-duque da Toscana, Fernando II, que sempre venerara seu velho mestre, queria organizar-lhe um funeral de Estado. Ele planejava erguer um majestoso túmulo de mármore na Basílica de Santa Croce, em Florença, o panteão da glória italiana, onde descansavam os maiores filhos da nação. Mas quando a notícia chegou a Roma, o Papa Urbano VI interveio pessoalmente. Seu rancor era fenomenal. Ele enviou uma dura mensagem ao duque, declarando que enterrar um homem que causou o maior escândalo na cristandade com sua falsa doutrina em terra consagrada da Basílica. Erguer-lhe um monumento era um insulto à fé. O Papa ameaçou que, se o duque persistisse, isso provocaria um conflito com a Inquisição. O duque recuou. O corpo de Galileu foi enterrado discretamente, quase em segredo, em uma pequena e imperceptível sala sob o campanário, na Capela dos Noviços da mesma Basílica de Santa Croce, sem monumento, sem placa comemorativa, nem mesmo seu nome na lápide. A igreja tentou que o nome de Galileu desaparecesse da memória das pessoas, assim como seu corpo desapareceu em um canto escuro. No entanto, a história dispôs de outra forma. O ano de 1642, o ano da morte de Galileu, foi o ano do nascimento de Isaac Newton. Essa coincidência tornou-se o símbolo da passagem do bastão. A revolução científica iniciada pelo italiano foi retomada pelo inglês. A proibição dos livros de Galileu não funcionou. Eles se espalharam por toda a Europa, eram lidos, eram traduzidos. A verdade sobre o sistema heliocêntrico tornava-se cada vez mais evidente. Quase um século se passou, o mundo mudou, a ciência venceu. Em 1187, quando as paixões se acalmaram e a autoridade de Galileu como pai da nova física se tornou indiscutível, as autoridades de Florença decidiram corrigir a injustiça histórica e foi tomada a decisão de realizar uma exumação solene e reenterrar os restos mortais do cientista na nave principal da Basílica de Santa Cruz. Num luxuoso sarcófago digno de um monarca, durante este procedimento, em 12 de março de 1737, ocorreu um episódio que ilustra vividamente a transformação de Galileu num santo leigo. Os admiradores e cientistas presentes na abertura do caixão, num acesso de veneração fetichista, separaram do esqueleto 3 dedos da mão direita, um dente e uma vértebra, desmembraram-no, para recolher relíquias, tal como se fazia com os santos mártires. Um desses dedos, o dedo médio da mão direita, está hoje exposto no Museu de História da Ciência de Florença, atual Museu Galileu, num relicário especial de vidro que lembra um ostensório. Esse dedo seco aponta para cima, para o céu. E neste gesto, muitas gerações veem não apenas uma indicação para as estrelas, mas a resposta eterna, irônica e desafiadora de Galileu a todos os seus perseguidores, censores e dogmáticos. É o dedo que sobreviveu a todos os papas e inquisidores, mas a reconciliação oficial com a igreja demorou muito mais tempo.
Os livros de Galileu foram excluídos do índice de livros proibidos apenas no século XIX, em 1835. Mas o reconhecimento formal do erro só ocorreu no final do século XX, em 1979. O Papa João Paulo II, que na sua juventude fora aficionado por astronomia, convocou teólogos e cientistas para rever o caso Galileu. Foi criada uma comissão pontifícia especial. O trabalho durou 13 anos e, finalmente, em 31 de outubro de 1992, 359 anos após o julgamento, o Papa reconheceu oficialmente que a Inquisição havia cometido um erro. Ele declarou que os teólogos daquela época não souberam distinguir entre as Sagradas Escrituras e o conhecimento científico e que Galileu, paradoxalmente, acabou por ser mais crente do que os seus juízes, já que compreendia que a verdade não pode contradizer a verdade. Qual é o seu verdadeiro legado? Galilei fez pela humanidade mais do que simplesmente descobrir os satélites de Júpiter ou as fases de Vênus. Ele nos presenteou com uma nova forma de pensar. Antes dele, as pessoas buscavam respostas para as perguntas sobre a natureza em livros antigos, na Bíblia ou em Aristóteles. Se o livro dizia que o leão tinha 40 dentes, então assim era, e não era preciso abrir a boca do leão. Galileu disse: olhem vocês mesmos. Ele introduziu o método experimental na ciência. Afirmou que o único critério de verdade é a experiência e a observação confirmada pela matemática. A sua famosa frase, o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática, tornou-se o alicerce de toda a civilização moderna. Sem este princípio, não haveria Newton, nem Einstein, nem viagens ao espaço, nem computadores. Ele libertou a ciência das amarras da teologia e da filosofia. Mostrou que o universo não é um lugar mágico governado pelos caprichos dos espíritos, mas um sistema racional que obedece a leis estritas e cognoscíveis. Ele tornou o mundo compreensível. Galileu pagou um alto preço por isso. Sacrificou a sua liberdade, a sua saúde, a sua tranquilidade e, no momento da abjuração, a sua dignidade. Mas ele venceu a batalha principal, a batalha pelo futuro. Os muros da sua vila em Arcetri desmoronaram-se, as proibições foram esquecidas e o telescópio que ele apontou pela primeira vez para o céu tornou-se o símbolo da aspiração humana pela luz. E hoje, quando as sondas espaciais que levam o seu nome voam junto aos satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, levam consigo uma partícula do espírito daquele florentino obstinado e genial que há 400 anos, ajoelhado numa sala escura de um palácio romano, sussurrou as palavras que se tornaram o lema da ciência. E, no entanto, ela se move.